Eu instalei o MATLAB aqui, o computador agora, ele está assim. A hora que eu coloco ele... Cara, fica lento, né? Não sei. E olha que tem SSD. Tem como aumentar o SSD? Vou levar lá depois. Depois eu vou ver. Então, vocês fiquem atentos hoje, a partir das 2, porque se o professor de eletricidade básica me liberar mais cedo, a hora que ele me liberar, eu já passo mensagem para vocês para a gente vir resolver o outro exercício, que hoje a gente acaba de falar de campo elétrico. Semana que vem já vamos de lei de Gauss. Certo? Moçoilos, a ideia hoje é resolver um exercício só. Só um para ir embora, porque eu quero ir embora mais cedo hoje. Quero ir embora tranquilinho. Tá certo? O que eu quero conversar com vocês antes disso? Muitos dos exercícios que a gente tem aqui, eles são exclusivamente didáticos. O que eu quero dizer com exercícios que são didáticos? Você vai falar assim, cara, para que eu tenho que resolver isso? Alguns exercícios, eles dão a impressão, me passam a impressão, que a única motivação deles é que você tenha contato com a teoria, que ele não tem nenhuma relação com a realidade. Entretanto, a maioria dos exercícios tem sim relação com a realidade. Tá? Vou dar um exemplo. Eu falei que eu vou resolver só um. Não, vou ter que resolver 2. Mas aí talvez eu resolva um na segunda e depois eu passo para a lei de Gauss, na quarta. Por exemplo, na segunda nós vamos resolver um exercício que ele se trata do campo elétrico criado por um plano infinito. Aí você deve pensar assim, mas cara, o que tem a ver? Não existe plano infinito, por que raios eu vou tentar calcular o campo elétrico criado por um plano infinito? Na realidade, o plano não é infinito. O plano tem dimensões muito maiores que as distâncias envolvidas. Porque se eu quero calcular o campo elétrico, o que eu quero calcular? Eu estou calculando a força elétrica em uma carga teste. Porque o campo elétrico nada mais é que a força dividida pela carga teste. Tudo bem? Se a carga teste está a uma distância do plano que é muito menor que as dimensões do plano, eu posso entender que a carga teste não está vendo o fim desse plano. Ela está vendo ele como infinito. Aí você continua, e se você for sincero com você mesmo, vai falar assim, tá, ainda não é um exercício que retrata a realidade. Mesmo assim, imagina o seguinte, ó, a parede é um plano. Eu estou aqui. Daqui, eu olhando, eu posso considerar que a parede é um plano infinito ou não faz sentido? Não faz sentido, né? Só que imagina esse giz, quando ele chega aqui, a uma distância muito curtinha da parede. Faz sentido ele considerar que esse plano é infinito? Faz. Tudo bem? Estão acompanhando? E qual a aplicação prática disso? Capacitores. Quando você vai calcular o campo elétrico entre as placas de um capacitor, eu vou dar as dimensões de uma placa de um capacitor e eu vou falar de dimensões pequenas, de nanotecnologia. Tá? Eu trabalhava com material em que as placas do capacitor tinham uma área de 71 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Certo? Então, 71 vezes 10 a menos 9, deixa eu lembrar, era nano metro quadrado. Acho que era isso mesmo, deixa eu ver. O raio, faz a conta, o raio era 3 milímetros. 3 milímetros, é isso mesmo? 3 milímetros é pequenininho, né? Eu não estou lembrando se o raio é 3 milímetros ou 0,3 milímetros. Eu lembro que era pequenininho. Não, é mais sentido 0,3. Calcula a área aí, o raio de 0,3 milímetros. A área vai ser πr ao quadrado. Calcula aí. Então vai dar π vezes 0,3. Π vezes 0,3. 27. Vezes 10 a menos 6. Porque é milímetro, né? Então, 27 vezes 10 a menos 6. É bem pequeno, né? Mas sabe qual que era a distância entre as duas placas?
algo na casa de 500 nanômetros. 500 vezes 10 a menos 9. Entendeu? Então você vê que a distância entre as placas está na ordem de 10 a menos 9. O raio está na ordem de 10 a menos 3. Ou seja, a distância entre as placas, por isso que é nanotecnologia, 10 a menos 9 nano. Ou seja, a distância entre as placas é cerca de 1 milhão de vezes menor que o raio, porque era um capacitor que as placas eram circulares. Então, para esse capacitor, que é extremamente pequeno, qualquer ponto no interior desse capacitor enxergava a placa como infinita. E quando você está calculando a capacitância de um capacitor, mesmo esses que vocês usam aí, você está utilizando essa tecnologia de considerar que o plano é infinito. Por incrível que pareça. Tudo bem? Então, mas eu não quero começar a aula de hoje, eu quero resolver um problema mais simples, em um primeiro momento. Esse do plano infinito vai ficar para a aula que vem. E fica para vocês a tarefa de já fazer uma primeira pesquisa, se existe alguma aplicação prática disso que eu vou explicar agora. Tá? Agora eu quero considerar o campo elétrico criado por um fio infinito. De novo, o que significa que o fio é infinito? Não tem significado nenhum. Na realidade, é melhor eu dizer um fio muito longo. Quer dizer que o comprimento do fio é muito grande quando comparado às distâncias que estarão envolvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, fio muito longo. Ok? Se fosse... A gente vai fazer isso lá em Eletro 2 com corrente elétrica. Com corrente elétrica faz mais sentido você imaginar o campo magnético de um fio infinito conduzindo corrente. Porque você quer calcular o campo magnético próximo à corrente elétrica que está ali. Aliás, até falo, nós estamos vendo lei de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff só são válidas quando a gente desconsidera o campo magnético criado pelo circuito. Tudo bem? Então tem que ter esses cálculos. Foi até uma dúvida que eu fui tirar com o Rodrigo, e o Rodrigo falou assim, cara, o campo é muito pequeno, então por isso que a gente pode utilizar as leis de Kirchhoff. Ok? Então, esse daqui, um fio muito longo. Realmente eu não consigo imaginar nenhuma aplicação prática, mas deve ter. E tecnológica de fio carregado. Se o fio é muito longo, se o fio está uniformemente carregado, o que é uniformemente carregado? Se eu pegar 1 centímetro dele aqui ou 1 centímetro dele aqui, vai ter a mesma quantidade de carga. Então, se o fio é muito grande e ele é uniformemente carregado, quanto que é o valor da carga total que ele vai ter? Quanto? Não ouvi? Não. O fio está uniformemente carregado e ele é praticamente infinito. Qual é o valor da carga dele? Infinito. Certo? Traduzindo, a gente não vai poder trabalhar com a carga total. Certo? A carga total é infinita. E aí, o que você tem que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o fio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar o que é que nós vamos utilizar para calcular esse campo elétrico. O que é que nós temos para calcular o campo elétrico? Nós só temos duas coisas. Lei de Coulomb, adicionado a princípio de superposição. Então, eu estou falando de um fio. A lei de Coulomb, ela nos diz o seguinte, olha, a lei de Coulomb, ela é só interação entre cargas pontuais. Então, E localizado em um ponto R, ele é igual a K, produto das cargas, já eu vou ver como é que eu coloco o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. R menos R' ao cubo, R menos R'. Tudo bem? Ah, mas você não colocou as cargas pontuais. Na realidade, eu não preciso colocar as duas cargas pontuais, porque eu estou tratando de campo elétrico.
Quando eu estou tratando de campo elétrico, eu não considero a carga teste. Tá? O que o campo elétrico é? O campo elétrico é uma perturbação no espaço causada pela presença de carga-fonte. Então, de que maneira que eu vou interpretar? Carga-fonte perturbou o espaço. De que maneira? Quem é que vai sentir essa perturbação no espaço causada pela existência de uma carga-fonte? Uma carga-teste. Então, ela perturbou o espaço de modo que aqui o campo elétrico tem valor 10 newtons por coulomb. Significa que se eu trouxer uma carga de 1 coulomb, ela vai receber uma força de 10 newtons. Significa isso uma pinóia. Significaria isso. Por que não significa? Olha que ótima questão para eu colocar na prova. Estou falando sério. Olha que ótima questão para eu colocar na prova. Nossa, já imaginei uma questão desse tipo para eu colocar, não na prova, nas atividades que substituiriam a prova. Imagine que você tem aqui esse campo elétrico. Certo? Se causou uma perturbação no espaço. Isso significa que se você trouxer uma carga teste pequenininha e a colocar aqui, ela vai sentir uma força para cá. Daqui vocês lembram? Lembram? Ela vai sentir uma força para cá. Certo? Porque o campo elétrico vai estar para cá. Imagine que nesse ponto, o módulo do campo elétrico é de 10 newtons por coulomb. Vamos ver como é que está a parte teórica de vocês. E imagine que eu traga uma carga elétrica de 1 coulomb. Quanto vai ser o módulo da força? Impossível falar. Como impossível, professor? É 10 newtons por coulomb se eu trouxer uma força de 1 coulomb? Só que uma carga de 1 coulomb é uma carga grande ou uma carga pequena? É altíssima. Uma carga de quanto que é a carga de um elétron? Ou de 1,6 vezes 10 a menos? 10 a menos é 9. Para chegar no 1. Então, 1 coulomb é muito grande. Então, olha só, foi a discussão da aula passada. Então, se eu trouxer uma carga de 1 coulomb, o que ela vai fazer com esse campo? A própria presença dela vai distorcer esse campo. Então, quando eu trouxer uma carga de 1 coulomb, esse campo aqui não vai ser mais desse jeito. Porque a presença da carga distorce o campo. Agora, se eu trouxer uma carga de 1 microcoulomb, agora faz mais sentido, né? Porque agora a carga é muito pequenininha. Então eu posso desprezar a interação dela com o campo. Tudo bem? Aí agora eu posso calcular a força elétrica como sendo carga vezes o campo elétrico. Tudo bem? Certinho? Boa questão para eu colocar, né? Não tem nenhum cálculo? Então tá. Mas tudo isso para indicar que eu não precisaria, que aqui eu colocaria carga fonte. Só que a minha carga fonte está distribuída ao longo de um fio. E como é que a gente descreve isso? Pela densidade de carga fonte. Lambda de R', que é onde estão as cargas fontes, dl. E aqui entrou o princípio da superposição. Integral de linha. Tudo bem? Então é assim que nós vamos calcular o campo elétrico. Acompanharam? Tudo bem? Então, para calcular o campo elétrico, o que nós precisamos? Nós precisamos montar essa integral. O que é montar essa integral? Nós precisamos encontrar quem é R, quem é R', quem é lambda e fazer os cálculos. Tudo bem? Qual o significado de R, meus amiguinhos? Um de cada vez não vira bagunça. Vocês participam demais da aula. Qual o significado de R? Vetor que localiza quem? Carga teste. Mas agora não existe carga teste. Então é o vetor que localiza o ponto onde estaria a carga teste. Na prática, o vetor R é o vetor que localiza o ponto onde eu estou tentando determinar o campo elétrico. Tudo bem? Entenderam a necessidade de eu não colocar a carga teste? Por isso que eu falo em campo elétrico. Porque se eu coloco a carga teste, a presença dela já dá uma alteradinha no campo. Tudo bem? Então tá aqui. Então R é o vetor que localiza o ponto.
Quem é R'? Vetor que localiza quem? Carga-fonte. Então, o que nós precisamos? De um sistema de referência. Outra coisa. Olhou aqui dentro, tudo. Eu tenho R e eu tenho R'. Quem é constante? O constante são os R'. Não. O lambda vai ser constante que eu falei. Mas quem é constante como um todo? Os R'. Não. O que é R'? Localização da carga-fonte. Nós não estamos considerando que as cargas-fontes estão colocadas em posições fixas? Então, constante é o R'. Variável é o R. Tanto que eu estou calculando o campo no ponto R. É o campo como função da posição R. Então, eu vou ficar variando a posição R e determinando o campo. Só que, qual é a função dessa integral? Contabilizar a linha de quê? A função da integral é contabilizar a carga-fonte. Então, com relação à integral, quem é variável com relação à integral? É o R'. Acompanharam? A minha variável é o R. Mas com relação à integral, a minha variável é R'. Porque a minha integral está preocupada em contabilizar as cargas-fontes. Tudo bem? Então, vamos lá. Que jeito você quer esse fio, Wesley? Pensa assim, o fio é teu, você põe onde você quiser. Que jeito você quer esse fio? Na horizontal? Vamos colocar ele em pé. Posso pôr o fio em pé? Dica para vocês. Como eu acabei de falar, o fio é seu. Você coloca do jeito que você quiser. Eu vou fazer ele em pé. Em casa, você resolve o mesmo problema com o fio na horizontal. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos aqui. Então, tá aqui o fio. Ó. Tá aqui o fio. E aí eu vou colocar a carga teste. Eu vou colocar a carga teste, não. O ponto onde eu vou calcular, né? O ponto onde estaria a carga teste. Vou colocar ali. Sabe qual é a vantagem de eu considerar que o fio é infinito? Que qualquer ponto é o meio. Qualquer ponto é o meio. Se o fio é infinito, em qualquer ponto que você tiver, você está ao meio. Isso facilita eu colocar um sistema de referência. De novo, o sistema de referência é seu. Se o sistema de referência é seu, você coloca o sistema do jeito que você quiser. Eu, agora sim, por fins didáticos, eu vou colocar um sistema de referência no qual o fio está ao longo do eixo Z. Tá certo? Tudo bem? Por quê? Porque eu acho que fica mais legal. Se você quiser fazer do seu jeito, Wesley, e aliás, eu sugiro que faça e veja a diferença. Eixo Y, eixo X. Tudo bem? Estamos juntos? Então, está ali o fio, que são as fontes de carga. Onde é que eu vou colocar a carga teste? Bem, entre aspas. Eu tenho que facilitar a minha vida, né? Oi? Mas se eu colocar na origem, eu estou dizendo que a carga teste está em cima do fio, e ela tem que estar a certa distância do fio. Certo? Eu posso colocar em qualquer lugar. Mas eu acho melhor colocar no plano XY. Vocês concordam comigo? Porque é o meio, cara. Então eu vou colocar o ponto aqui, ó. Tá certo? Então eu quero calcular o campo naquele ponto. Tá? Porque quando eu coloco o campo nesse ponto, eu já consigo achar o vetor R. Olha aqui o vetor R. O vetor R é o vetor que localiza quem? O vetor R localiza o ponto onde eu vou calcular o campo elétrico. Então está aqui o vetor R. Olha só quem é o vetor R. Ele é um X. Eu errei, né? X, Y.
Não, errei. Se eu coloco daquele jeito, a base não é ordenada. O que é uma base ordenada? X produto vetorial, Y tem que dar Z. Do jeito que estava, X vetorial, Y estava dando menos Z. Certo? A base tem que ser isso, ó. X vetorial, Y tem que dar Z. Y vetorial, Z tem que dar X. E Z vetorial, X tem que dar Y. Oi? Não entendi. Não, o resultado não ia mudar, mas a maneira com a qual a gente apresenta, por conta de cálculos, você ia mudar, por exemplo, jacobiano, modo de cálculo de determinante de matriz, o teorema de Green, o teorema de Stokes, ele mudaria completamente, mudaria sinais na forma. O sentido anti-horário não seria mais o sentido positivo. Tá? Então a gente utiliza bases ordenadas porque toda a ciência foi construída isso. Mas no que você está querendo dizer, e aí eu concordo, é que a escolha é arbitrária. E a gente escolheu utilizar por uma base que é ordenada. A gente escolheu dar essa ordem para a base. Tudo bem? Então, o R ele tem um X na direção Y, ou X na direção Y, mais um Y na direção J. Então, já vou escrever aqui quem é o meu vetor R. R, X na direção Y, mais Y na direção J. Por escolha. Poderia colocar ele um pouquinho mais em cima, mas acredito que ali facilita. Bom, agora eu tenho que achar o vetor R'. Falar o vetor R', eu estou falando que só existe um. E não existe só um, existem infinitos. Então eu vou colocar um deles para representar, porque eu pego um pedacinho de carga-fonte aqui. Está aqui esse pedacinho de carga-fonte. Vou chamar esse pedacinho de delta Q. E esse pedacinho de carga-fonte é localizado por esse vetor sem mundial. E ladrão. Certo? Vetor R'. Alguém descreva para mim quem é o vetor R'? Ele está fácil, hein? E já vou, mesmo fácil, vamos fazer o seguinte, para incentivar vocês. Porque assim, eu sei que a gente acabou de falar de nota, mas ainda é preocupação de vocês. 2 pontos na prova para quem me falar quem é o vetor R' de maneira correta. Da maneira que eu acho correta. Deixa eu melhorar. Vocês estão pensando demais, gente. Fala alto. Z na direção K. Todo mundo concorda que é Z na direção K? Não, não é módulo, porque, lembra, ótimo, ele representa um só, mas tem carga aqui embaixo também, aí ele poderia ser negativo. Então, Z na direção K, você está envolvendo todos os valores de Z, desde que eu tudo bem? Mas você acertou no pensamento, só que você não vai ganhar 2 pontos, porque não é o que eu queria. Você acertou no pensamento. Sabe por quê? Se eu coloco ele como Z na direção K, tá? Não está errado, tá? Só que é facinho de eu me confundir depois. Lembra, com relação à integral, o R é constante. Então, relativamente à integral, x e y serão constantes. E o Z, relativamente à integral, será constante? Não, porque o Z localiza quem? Carga-fonte. Então, é melhor... O seu raciocínio está correto. Por isso que eu prometi 2 pontos, porque eu sabia que ninguém ia pensar nisso. Tá certo? E por isso que eu mudei, que você estiver correto. Porque correto você está. Eu já pensei, ainda bem que eu pensei rápido, né? Tudo bem? E esse Z', ele vai localizar todas as cargas fontes. Então ele tem que estar de menos infinito a mais infinito. De acordo? Aí eu consigo localizar tanto quem está na parte negativa quanto quem está na parte positiva. Show de bola? Cara, tá muito fácil. Eu comentei ontem com o pessoal da física, eu gravei esse exercício, eu não ia resolver esse exercício com vocês.
Porque eu resolvi ele com a física, eu ia disponibilizar para vocês e ia resolver outro aqui. Só que o pessoal da física não reparou que o exercício eu levei 50 minutos para resolver e durante os 50, 30 o microfone ficou desligado. Eu falei, caramba, aí eu resolvo com vocês hoje e disponibilizo para eles. Tudo bem? E eu comentei a seguinte coisa com eles. Se eu fosse colocar algum problema, mas coloque esse problema bem entre aspas, na minha formação, é que assim, eu fiz matemática depois que eu fiz física. Talvez se eu tivesse feito matemática primeiro para depois física, talvez eu nem faria física. Porque a matemática te apaixona demais. A física você gosta, a matemática você... Quem faz matemática assim, você se apaixona mesmo, você não consegue pensar em outra coisa. E, então, por conta de ter feito matemática depois de ter feito faculdade de física, a minha cabeça ficou muito matemática. E tem um trecho no prefácio do livro do Richard Feynman, recomendo a todos que deem uma lida, sempre a parte teórica dele é muito boa, que ele fala assim, pessoas com a cabeça muito matemática dificilmente trazem progresso para a física. E nem mesmo para a matemática. Porque o raciocínio matemático, ele realmente... O raciocínio matemático é aquele raciocínio que vocês tiveram na álgebra linear. Ele é complexo, ele é muito abstrato, e quando você entende, a tua chance de não estar interpretando o mundo é muito grande, porque você fecha naquele mundo muito abstrato. E o Feynman, ele tem um argumento para esse tipo de coisa, que é o que eu vou falar agora. Qual é a diferença entre um físico e um matemático? E talvez até possa colocar um engenheiro aí. O físico, em geral, ele já tem uma ideia da resolução de um problema sem resolver o problema. O matemático, não. O matemático puro, cru, ele só vai ter ideia depois que ele resolver. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando estiver estudando, antes de sair fazendo conta, já imagina como deve ser a resposta? Como é que deve ser a força elétrica? Como é que deve ser o campo elétrico, né? Desse fio aqui nesse ponto. Vou fazer um desenho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou pegar, eu estou girando ele para colocar numa perspectiva para vocês enxergarem daí. Tá? Girei esse sistema. Então aqui ficou o fio e aqui ficou o ponto. Ó, eu girei, aqui está o vetor R, tá? Tudo bem? Eu girei. Olha só, se você pegar esse pedacinho de carga, o campo que esse pedacinho de carga cria está para cá. Tudo bem? O lance do fio ser infinito é legal que ele me dá uma simetria. Significa que se eu pego um pedacinho de carga em cima, eu consigo pegar o mesmo pedacinho de carga na parte de baixo. Né? Aqui está 1, 2,5, 1, 2,5. E esse pedacinho de carga vai criar um campo simétrico. Que conclusão que eu tiro? A hora que eu olho. Cada um desses campos tem uma componente paralela ao fio e uma perpendicular ao fio. O que vai acontecer com as componentes paralelas ao fio? Elas vão se cancelar. Portanto, o que eu posso garantir do campo elétrico? Ele é o quê? Perpendicular ao fio. Quando eu tento voltar para cá, eu vejo que ele vai estar tipo assim, sem componente Z. Conseguem ver isso? Tá certo? Esse é um raciocínio físico. Tudo bem? É obviamente que envolve conhecimento de matemática. Então a gente já sabe mais ou menos onde a gente quer chegar. Ok? Não sei os valores, mas eu já tenho uma ideia da resolução. Ok? É o que o Feynman fala. Né? Bom, achei R'. Agora, máquina de moer salsicha. O que eu quero dizer com isso? Que agora não tem muita interpretação. Agora é cálculo mesmo. Quem é o vetor R menos R'? X. Na direita. Já vou colocar aqui, Felipe.
mais y na direção j menos z' na direção k. Tamo junto? O Felipe tá doido. Ai, nossa. Ai, ai, ai. Ah! Parecendo velho. Está aqui o vetor R menos R'. Em termos interpretativos, o vetor R menos R' é o vetor que localiza a carga teste, ou seja, ele localiza o ponto onde eu estou calculando o campo elétrico, partindo da carga fonte. Tudo bem? De cabeça, meus amiguinhos, de cabeça, de cabeça, de cabeça. Cara, isso daqui parece esperança de pobre, né? Acaba nunca. R menos, módulo de R menos R' ao cubo. Como é que eu calculo o módulo de um vetor? Quadrado das componentes, somando, tira a raiz. Então vai ser, ó, x quadrado. X quadrado relativamente à integral é o quê? Constante. Mais y quadrado. Relativamente à integral é? Então, cara, eu não vou ficar escrevendo duas constantes. Então, x quadrado mais y quadrado eu vou chamar de ρ ao quadrado. Certo? Nada mais é que o módulo de R. Por que eu estou colocando ρ? Porque é o vetor em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, ρ é a distância do eixo Z ao ponto. Tudo bem? Então, esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais Z' ao quadrado. Tudo isso na raiz elevado ao cubo. Tudo isso elevado a 3 meios. Tudo bem? Pronto. Agora, só jogar tudo isso na integral e resolver a integral. Pergunta, meus amiguinhos, quantas integrais tem a ser resolvida? Infinitas não. Quantas integrais tem a ser resolvidas? 3. Uma na direção I, uma na direção J, uma na direção K. Uma você já tem que resolver de cabeça. Quanto é que vai dar a integral na direção K? Quanto é que ela tem que dar? Ela tem que dar 0. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar. Vamos fazer essas integrais. Olhem para a lousa. Olhem bem para a lousa. Vocês já estão num nível acima da galera da engenharia. Eu estou vendo que ninguém tira foto da lousa para postar no Instagram e falar que está aprendendo uma coisa difícil pra caramba. Mas tem um detalhe interessante, que se um dia vocês pegarem uma lousa minha, bem cheia, até sugiro que vocês façam a postagem no Instagram, com o seguinte comentário. O que as pessoas falam para vocês quando vocês falam que fazem engenharia? Nossa, você deve gostar muito de número. Acha a porra de um número aqui nessas contas. Pensa que não tem nenhum número. Fala, galera. Sim. Ótimo. Ótimo. Não, teu raciocínio está perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, já que a pergunta já a questão da... Vocês vieram as duas com o cabelo amarrado. Aí vocês complicam. Já que a questão da Carol. Já que a questão da Gabi foi essa. Você já sabe que o campo é aqui. O que você imagina se eu me afastar do fio? O que é de se esperar? Que a intensidade do campo elétrico aumente ou diminui para pontos mais longe do fio? Diminua. Será que ele diminui com o quadrado da distância? Não dá para garantir. A gente sabe que o campo diminui com o quadrado da distância para cargas pontuais. Já não é pontual. Tudo bem? Mas vamos lá então. Então vamos tentar resolver. Respira fundo. Então, vou escrever bem bonitinho, ó, para alguém tirar uma foto e postar no Instagram.
E você escreve assim, aulinha de hoje. Ufa, ainda bem que hoje foi fácil. Não, pior que tá fácil mesmo. Ó, EDR. Eu já vou escrever, eu já vou fazer o seguinte. Tinha lá a equação do campo, né? K vezes a integral. Aí na integral tinha R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo, lambda dl. Eu estou simplificando a vida de vocês. Eu estou considerando que o lambda é constante, então eu já vou tirar ele da integral. K lambda. Certo? Vezes. Aí, na integral agora, meus amiguinhos, a gente vai tomar um cuidado, que eu já vou tentar escrever as 3 integrais. Vou ver se eu consigo espaço, tá? Porque é uma integral em x, uma integral em y e uma integral em z. Porque R menos R', tudo bem? Integral. R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. Tá aqui o módulo de R menos R' ao cubo, ó. Rho quadrado mais E' ao quadrado elevado a 3 meios. Mas aqui eu não coloquei em cima, né? Quem é em cima? R menos R'. Então, ele é, primeiro, x na direção I. Muita calma. Tá bom? Mais integral Rho quadrado mais E' quadrado, 3 meios, y na direção J. Nossa, não quero apagar meu desenho, ele está tão bonito. Ó, didática nota 11, mais... pode ser mais ou menos, mas eu gosto melhor do que vocês fizeram mesmo. Menos integral z Rho ao quadrado mais E' ao quadrado, 3 meios, direção K, fecha o cochete. Vou melhorar aqui porque eu tenho que ser um professor mais didático. Por quê? Ah! Mas você está achando que eu esqueci? Foi proposital. Porque vocês deveriam estar me cobrando a seguinte coisa. Professor, isso é uma integral de linha. Como é que eu resolvo integral de linha? Parametrizo. E por que eu não parametrizei? Porque nós temos uma integral de linha ao longo de uma linha reta. Integral de linha ao longo de uma linha reta não precisa parametrizar. Certo? Tudo bem? A integral de linha ao longo de uma linha reta você não precisa parametrizar. Aqui seria um DL, né? O DL é esse comprimentozinho aqui, não é? Não é aquele comprimentozinho? Então o DL não é um pedacinho do eixo Z? Então no lugar do DL, o que eu escrevo? DZ. Integral de linha ao longo de linha reta, fácil. Entenderam? Captaram? Então, aqui vai ser um DZ. 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 E o Z está variando de quanto a quanto? Menos infinito a mais infinito. Mais infinito. Menos infinito. Mais infinito. Mais infinito. Mais infinito. Entendeu por que eu não tinha colocado a variável de integração, ô Felipe? Para a gente fazer essa discussão. Cara, fazer integral de linha ao longo de linha reta, tranquilo. Temos 3 integrais a serem resolvidas, Marco. Eu vou resolver 2, vocês resolvem a outra. Escolhe 2 aí para resolver. Ah, não, vocês estão pedindo XY, vocês estão de sacanagem. Não, vocês estão de sacanagem, vocês estão pedindo XY. Eu vou ser um professor bem didático, bem respeitoso. Deixa de ser burro! Por que eu não preciso fazer o de XY?
O que acontece com x relativamente à variável de integração? Ele sai. Então a integral de x em y é a mesma. Se a integral em x der 3x, ou melhor, se a integral em x der 2x, quanto é que vai dar a integral em y? 2y. Certo? Então, mas eu falei, eu vou resolver duas para vocês. Aí você escolhe as duas que são iguais? E aí você resolve a dizer sozinho. Quer dizer diferente. Então, mas me dá uma justificativa de por que dá zero. Pelo menos de bater o olho, eu acho que eu entendi, agora falando sério, por que o Marco escolheu x e y. Eu vou tentar adivinhar o seu pensamento, Marco. Se eu acertar, você fala. Porque eu acho que o Marco bateu o olho e viu que a integral em z era mais fácil. Porque a integral em z, ela tá com aquela carinha de substituição muito fácil. Você chama tudo que está aqui embaixo do quê? De u. Olha lá. Você vai chamar tudo que está embaixo de u. Vou fazer aqui rapidinho ela, ó, dá até para fazer de cabeça. Se eu chamar tudo que está embaixo de u, embaixo vai ficar u elevado a 3 meios. Que eu jogo para cima, fica u elevado a menos meio. Menos 3 meios. Certo? Mas você vai ver que isso pouco importa. Aí se eu faço isso, du, a hora que eu derivo, vai dar 2z' dz. dz', né? Se a z', perdão, gente. Ok? Se a z', então isso daqui vai ficar du sobre 2. Não é isso? Aí eu acho que foi isso que o Marco pensou. Du sobre 2. Agora eu preciso avaliar os intervalos de integração. Fica difícil. Na realidade, você não joga o infinito. Você considera que você está integrando de menos a até a, acha o resultado e depois passa o limite quando a tendendo a infinito. Ok? Então, olha só. Quando z' for menos a, certo? O u vai ser ρ quadrado mais a quadrado. Certo, Wesley? Então vamos lá. Você não chamou isso aqui tudo de u? Então agora você tem que trocar o intervalo de integração. Aqui não é menos a? Quando z' for menos a, quanto que dá u? Ρ quadrado mais a quadrado. Tudo bem? E quando z' for a, que lá em cima tem o a, quanto que vai dar? Ρ quadrado mais a quadrado. Ou seja, eu tenho uma integral que parte de um ponto e termina no mesmo ponto. Quanto que dá essa integral? Zero. Porque você não andou, não tem área. Tudo bem? Mas por que eu fiz dessa maneira tão preguiçosa? Porque eu não vou fazer ela. Eu consigo bater o olho nela e já ver que ela é zero. De bater o olho eu já falo, puta, é zero. Vou ensinar vocês. Olha o denominador. Olhou o denominador? Concordam comigo que o denominador é sempre um número par? Não, perdão. Positivo. Que o denominador é sempre um número positivo. Porque tem soma de 2 quadrados. Então o denominador é sempre um número positivo. E o numerador é sempre positivo? Não. Ora o numerador é positivo e ora ele é negativo. Esquece. Não. Não sei. É outra razão. Chuta um valor aí qualquer para o denominador. Vamos falar assim, ó, quando z' vale 1. Vamos imaginar que o z' vale 1. Em cima fica 1, vamos imaginar que embaixo ficou 3. Tudo bem? Quando o z' vale 1, está dando 1/3. E quando o z' vale menos 1, quanto é que daria então? Menos 1/3. Tudo bem? Eu estou falando que o ρ ao quadrado vale 2. Só para ficar mais fácil. Tá certo?
Então, se o Z' vale 1, quando o Z' vale 1, aqui vale 1/3. Quando o Z' vale menos 1, aqui vale quanto? Menos 1/3. Traduzindo, se eu troco o sinal do Z', o que está acontecendo com o sinal da função? Está trocando. Isso recebe um nome. Isso se chama função ímpar. Tá bom? Mais para frente eu explico o porquê do nome função ímpar. Tá? Mas o que tem de interessante em uma função ímpar? Uma função ímpar, ela é isso que eu acabei de falar para vocês. Se você troca o sinal da variável independente, a única coisa que acontece é trocar o sinal da variável dependente. Então ela é simétrica. Então se ela faz isso aqui em cima, ela vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tudo bem? Então se eu pego uma função ímpar e integro em um intervalo simétrico, o que vai acontecer? Essa área e essa área são iguais. Só que uma é negativa e a outra é positiva. Quando eu somar, tem que dar 0. Então, eu já bati o olho ali e vi que ali é uma função ímpar. Certo? E é uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico. Função ímpar integrada em intervalo simétrico. Quanto que dá? 0. Certo? Fala, Felipe. Não, é a área, só que aí eu considero o negativo da área. Tudo bem? Quer ver? Como é que... Não. Eu vou dar um exemplo. Não, você está correto. Menos 2a2, x ao cubo dx. X ao cubo é uma função ímpar. Fica mais fácil de saber por que do nome função ímpar, né? Olha o expoente. Certo? X ao cubo é uma função ímpar. Tem ali uma função ímpar, né? Está integrada no intervalo simétrico? Não precisa nem fazer as contas. Vai dar 0. Mas se você quiser fazer a conta, fala uma primitiva de x ao cubo. X à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4, avaliado de menos 2 até 2. Quanto é que dá o x à quarta em 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 16. 16 por 4, 4. 4 menos. Aí eu tenho que jogar ali menos 2. Quanto que dá? 16 por 4? 4. 4 menos 4. 0. Certo? Truquezinho. Acredito que em engenharia elétrica vão aparecer trocentas integrais desse tipo, que se você só bater o olho e ver que é uma função ímpar, integrada no intervalo simétrico, você já pode concluir que a integral é 0. Entendido? Tudo bem? O Felipe me corrigiu e ele está certo. A área é igual, só que nesse trecho eu pego o negativo da área. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Foi? E tinha que ser 0, né? Tinha que ser 0 ao longo de cá, né? Então, tchau, tchau, I have to go now. Bom, vamos dividir agora. Marcão, qual que você quer? Em I ou em J? Tanto faz, porque na realidade, tanto em I quanto em J, a integral a ser resolvida, eu vou colocar aqui, ó, finalizando. Finalizando. A integral a ser resolvida, vê se vocês concordam comigo, é a integral de menos infinito a mais infinito. 1, beleza, Marco Zé. Rho quadrado, mais Z' ao quadrado, 3 meios, DZ, linha. E aqui agora é a hora que o filho chora, a mãe não vê. Por quê? Você já está procurando como é que eu vou sumir com esse DZ. E agora? Como? Qual que eu estou fazendo?
É isso que eu quero que você responda. Qual? Estou fazendo as duas. Porque o que eu fiz? Como x é constante relativa a z' e y é constante relativa a d', eu tirei fora. E aí ficou só 1. Então já estou matando as duas numa paulada só. Beleza? Tudo bem? Eu consigo fazer de cabeça. 2. Entenderam? Vocês entenderam? É 2. Como eu não perguntei, vocês entenderam como faz? É 2. Dica. Dica para vocês. O que você tem no denominador? Descreve para mim em outras palavras. Você não vai falar rho ao quadrado, mas ele ao quadrado. Descreve em palavras. O que você tem no denominador? Uma soma. Você não está errado também, não. Tem que ser mais preciso. Descreva algebricamente. Você tem uma soma de 2 quadrados. Qual foi a primeira vez na vida que vocês viram uma soma de 2 quadrados? Teorema de Pitágoras. Então, ali tem a ver com o Teorema de Pitágoras. Certo? Então, traça um triângulo retângulo. Certo? No triângulo retângulo, um dos catetos vai ser o Z'. O outro cateto vai ser o Rho. Certo? Z', Rho. Certo? Tudo bem? No fundo, eu estou integrando a hipotenusa. A hipotenusa ao cubo, né? A hipotenusa é raiz quadrada. Tudo bem? Certo? Aí, você vem e faz o seguinte. Quem é a tua variável de integração principal? Z'. Então, você tem que fazer uma troca de variável utilizando aquele triângulo retângulo, de modo que Z' fique no numerador. Então, você faz o seguinte, ó. Você chama esse ângulo aqui de θ. Tudo bem? E aí, gente, olha que coisa linda. Qual a relação entre θ e Z'? θ é cateto oposto ao Z'. E o Rho? Cateto adjacente. Então, que relação que eu vou traçar? Tangente de θ. Vou escrever aqui, ó. Posso apagar aqui? Vocês já entenderam, né? Já entenderam, né? Eu vou apagar aqui porque vocês já entenderam, porque vocês são espertão pra caramba. Então, o que eu tenho? Que a tangente de θ é igual a quem? Z' sobre Rho. Tudo bem? Certo? Olha como fica o denominador agora. Olha como fica o denominador. Quem é o denominador? Rho ao quadrado, mais quem? Z' ao quadrado, que é Rho ao quadrado, tangente ao quadrado de θ. Quem que eu posso pôr em evidência? Rho ao quadrado. Vai ficar Rho ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. O que é isso? 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado. Coisa linda, hein? O quadrado secante ao quadrado θ. Não, é vezes. Coloquei Rho ao quadrado em evidência. O quadrado que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Então tá certo. Sim, tá certo. Calma. Com isso aqui você concorda, né, Felipe? Quanto vale 1 mais tangente quadrado? Certo?
1 mais tangente quadrado, secante ao quadrado de θ. Certo? Dica. Eu fiz o desenho ali, mas olha só. Sempre que tiver soma de dois quadrados, troca por substituição trigonométrica e tangente. É o primeiro teste. Se tiver subtração de dois quadrados, a substituição trigonométrica a ser feita é ou é seno ou cosseno. Por quê? No que a gente baseia? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? 1. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso norte. Porque se você escreve seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, se você dividir dos dois lados da equação por cosseno ao quadrado, aqui vai ficar seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado. 1. 1 por cosseno ao quadrado. Secante ao quadrado. Certo? Então, essas duas relações vão te auxiliar muito. Vocês ainda não estão percebendo. Na realidade, vocês estão igual arroz de festa. Vocês só estão me acompanhando. Mas vocês vão ver a tática. Top. Porque eu achei que eu ia conseguir explicar a troca de variável hoje, mas eu vou... Me lembrem, por favor, Wesley, você que anota tudo. Eu tenho que começar a aula de segunda-feira, você vai falar assim, ó, explica troca de variável. Explica o que é troca de variável. Porque quando eu faço uma troca de variável, tem outra coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que derivar o z. Quanto é que dá a derivada do z? É a derivada da tangente. Quem é a derivada da tangente? Quem que tem ali embaixo? Vai falar que você não ficou feliz. Tem secante ao quadrado em cima. Tem secante ao quadrado embaixo. Certo? Então, dz é ρ secante ao quadrado. Não tenha um pensamento totalmente matemático, meus brothers. Deixa de ser burro. Você sabe por que eu apaguei aquele triângulo? Porque eu reparei, sem querer, aquele triângulo já está desenhado. Olha o triângulo aqui. Olha o triângulo aqui. Olha o ângulo θ aqui. Certo? E aí agora eu só preciso trocar os limites de integração. Quando z' vai para mais infinito, vai acontecendo o que com o θ? Vai aumentando, mas ele chega em quanto? θ não chega em infinito. Ó, tá aqui o eixo V. Imagine que o ângulo aqui é o θ. θ vai aumentando, vai aumentando. Vai aumentando até lá no infinito. Para quanto que o θ tende? Π sobre 2. Não pegou, Marco? Ó. Está aqui o θ. Eu vou aumentando. Eu vou aumentando. Ele vai inclinando. Até ele ficar paralelo ao fio. Então, o θ vai para quanto? Π sobre 2. Então, quando eu vou para mais infinito, o θ vai para π sobre 2. E quando eu vou para menos infinito, para quanto vai o θ? Menos π sobre 2. Tudo bem? Captaram? Então, ó, eu vou chamar isso daqui de I, para eu ganhar tempo. E vou escrever assim, ó, o logo I é igual. Integral. Agora a integral não é mais de menos infinito a mais infinito. A integral de quanto a quanto? Menos π sobre 2 a π sobre 2. Sobre. Em cima tinha só o dz'. Quem eu vou pôr no lugar do dz'? Rho secante ao quadrado de θ, dθ. Agora, com muito cuidado. Quem eu vou pôr no denominador?
Tem ρ ao quadrado, porque isso aqui tudo é ρ quadrado secante. Só que elevado a 3 meios. Elevar a 3 meios é tirar a raiz e elevar ao cubo. Então, ρ, vamos pegar o ρ quadrado. Raiz quadrada de ρ quadrado. Módulo de ρ. Só que o ρ é positivo. Ufa. Certo? Então, raiz quadrada de ρ quadrado, módulo de ρ, que é ρ elevado ao cubo, ρ ao cubo, vezes. Raiz quadrada da secante ao quadrado. Errando de novo. Raiz quadrada de secante ao quadrado. Módulo de secante. Só que a secante está presa em qual intervalo? Menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Certo? Se o cosseno é positivo, a secante também é positiva. Então, não preciso me preocupar. Tudo bem? Então, raiz quadrada de secante ao quadrado, módulo de secante, que no intervalo considerado é positiva. Raiz quadrada de secante ao quadrado, então, secante. Só que tem que elevar ao cubo. Então, a alegria não era tão grande quanto você imaginava. Raiz quadrada, secante ao cubo de θ. Eu sei que você estava doido para cancelar as duas secantes. Mas, Gabriel, cancelar as duas secantes é igual freira. Não vai dar. Certo? Vamos pensar mais um pouquinho. Mas ainda assim ficou fácil. Ó, meu povo, se você não consegue fazer isso daqui, pelo amor de Deus. Ρ por ρ ao cubo, 1 por ρ quadrado. Já sai fora da integral. Ficou a integral de quem? 1 sobre secante. 1 sobre secante. Quem é o inverso da secante? Inverso da secante. 1 sobre secante, é o inverso da secante. É o cosseno. Certo? 1 sobre secante é cosseno. Então eu tenho quem? A integral do cosseno de menos π sobre 2 a π sobre 2. Fácil. Fala uma primitiva para o cosseno. Seno. Seno de π sobre 2. 1. Menos. Seno de menos π sobre 2. Menos 1. 1 menos menos 1. Quanto que eu falei que era integral? Deu 2 por ρ quadrado. Certo? Entenderam? Pergunta. Como é que eu fiz essa conta de cabeça? Eu poderia, eu poderia parecer foda. Não, mas eu não fiz de cabeça, não. Eu lembrava o resultado dela. Foi só para impressionar vocês e vocês acharem que eu sou foda pra caramba. Ó, o professor fez de cabeça. Eu fiz. É muito fácil enganar aluno, né, cara? Né, eu fiz aqui, na hora que eu falei 2, 6. Nossa, que foda. Tanto eu não lembrava tão correto, que eu esqueci do dividido por ρ quadrado. Teve uma vez eu estava dando uma prova, eu entreguei a prova na turminha de 8º e 9º ano, cara, com criança. Cara, eu adoro dar aula para criança. Eles adoram você e ao mesmo tempo eles cagam de medo. Eu entregava as provas, eu entregava assim, prova tipo A, você é prova tipo B, não, tipo C. Não, então, pior que estava anotado, tipo A, B, C. Ó, pode começar a fazer que a prova é difícil. Qual que é a tua prova? Teve uma vez que eu coloquei coloquei um óculos escuro, cara, sentei e dormi, bicho. Sala com 60 alunos.
O moleque chegou para tirar dúvida, eu estava dormindo. Professor, o professor vai ignorar mesmo? Cusão. Só que eu estava dormindo. Bom, não, cara, tem várias ideias. Só que hoje eu já estou destreinado, né? Não adianta eu achar que eu vou pegar uma turma de ensino médio que eu vou dobrar os moleques. Os moleques já devem estar mais perto que eu, né? Vamos lá? Ou não, né? A molecada está cada vez mais devagar. Então, o campo elétrico no ponto R será igual, vamos lá, K lambda vezes, X, deixa eu abrir aqui, ó. Tinha o X fora e aquela integral, né? 2x por ρ quadrado na direção I. Vou colocar aqui, ó. Vê se vocês concordam. Se eu estiver indo muito rápido, eu faço. Vai ter um sobre ρ quadrado. Vai ter um 2x na direção I. E um 2y na direção J. Então, vou colocar o 2 aqui já, ó. Tudo bem? Certo? X na direção I, mais Y na direção J. Pergunta de $1 milhão. O campo cai com o inverso quadrado da distância? Não. Parece que sim, porque você está vendo aquele ρ quadrado. Só que tem o x em cima e tem o y embaixo. E aí, cabe a você relembrar um pouquinho de vetores em coordenadas cilíndricas, embora eu ainda vá dar uma aula só de coordenadas cilíndricas. X na direção I mais Y na direção J é o vetor ρ de coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Ou das coordenadas polares, né? Então ele é ρ. Então fica ρ por ρ quadrado. Ficou mais bonito, né? Não, vou deixar ele bem mais bonito. Poxa, ρ por ρ quadrado. Aqui tinha ρ quadrado, né? Um dos ρs eu vou pôr aqui. Aqui que sobra? Vetor ρ pelo módulo de ρ. Versor ρ. Cara, e não é o que tinha que dar? Perpendicular. Agora está mais fácil visualizar. Cai com o inverso quadrado da distância? Não. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver que horas. Meio-dia 23. Acho que dá tempo de eu fazer o que eu queria, que eu gostaria. Gente, entenderam? Esse exercício está resolvido em detalhes no material que eu vou mandar para vocês. Tá bom? Ele está resolvido porque depois eu vou resolver ele de novo com a lei de Gauss. E aí nós vamos levar, se eu demorar muito, 7 minutos. Para resolver o mesmo exercício. Com a lei de Gauss. Cara, quando o problema tem simetria, cara, show de bola usar a lei de Gauss. Tudo bem? Tamo junto? Tamo junto? Misturado? Todo mundo legal? Todo mundo feliz? Todo mundo contente? Agora eu vou tentar ser rápido porque eu tenho que correr, bater um rango e voltar, porque eu tenho aula de eletricidade básica. É verdade, a introdução à engenharia. Será que se eu tivesse pedido equivalência nessas disciplinas, tinham me tirado dela? Será que não? O Jair. Bom, vamos lá. Moçoiros, deixa eu explicar para vocês qual é o verdadeiro significado do que vocês estão fazendo quando vocês estão resolvendo a integral e fazendo troca de variável. Tá certo? Aproveitem que isso daqui vocês não vão ver em livro nenhum. Quando você tem uma integral disso, de f de x dx, desde o ponto A até o ponto B. Tá? O resultado disso é f1 de B menos f1 de A. E você já sabe. Qual a relação entre f1 e f'?
Isso, ou seja, se eu derivar f, eu tenho fim. Então, até você pode brincar, se um dia você achar uma expressão assim, olha, b² menos a². Ah, essa é a diferença de 2 quadrados, é a mais b, é b menos a vezes a mais b. Mas você pode falar, cara, tá com essa cara, né? Então, eu posso entender que isso é integral, certo? De a até b. Aqui está o quadrado, né? Então, aqui como se fosse um x². Se eu derivar x², 2x. Concorda? Eu posso brincar, eu posso fazer o caminho inverso. Tudo bem? Entendeu? Tá bom. Bom, qual é a interpretação geométrica disso? Vocês estão cansados de ver, mas não me custa fazer de novo, que vocês são pessoas legais e agradáveis. Ó, aqui está o eixo x, aqui está f de x. Aqui está o a e aqui está o b. Deixa eu contar aqui. 1, 2. Aqui estaria f de a. 1, 2, 3, 4. Aqui estaria f de b. E aí vamos dizer que você desce até aqui e faz isso. Esse aqui é o gráfico. Tudo bem? Só que aí você quer fazer uma troca de variável. Tá? Você quer fazer uma troca de variável. Quando você vai fazer a troca de variável, o que você faz? Você chama o x do quê? Normalmente? Não, você não chama o x de u. Você chama o x de uma função que depende de u. Entendeu? Por exemplo, a gente tinha que integrar ali z², ρ² mais z². Você não chamou o z de θ. Você chamou o z de uma função de θ. Tudo bem? Certo? Então, o que você faz? Você vem aqui e você chama isso daqui de g de u. De acordo? Graficamente, o que isso significa? Significa que agora você não vai mais fazer a integral de f de x relativamente a x. Porque agora a tua integral é de f atuando em quem? Na g de u. Certo? Porque não era f de x? Agora é quem? F da g de u. Então agora a sua integral é da f da g de u du. Tudo bem? Só que o seu u agora, já que é u, ele não vai de a a b. Ele vai de um certo u com índice 1 até um certo u com índice 2. Como é que eu sei quem é o u com índice 1, quem é o u com índice 2? Você sabe por aqui, ó. Você sabe que a g atuando no u com índice 1 tem que dar a. Concorda? Porque ele não começa no a. Então, se começar no U1, g de U1 tem que dar o a. Tudo bem? Então, f atuando na g de U1 é f atuando em a. Estão me acompanhando? Se é f atuando em a, então ele tem que estar aqui na mesma altura. Acompanharam? Certo? Da mesma forma, a g atuando em U2 tem que dar quanto? B. Então, quando eu for aqui no gráfico, F atuando na G de U2 tem que dar F de B, que tem que estar à mesma altura. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem que estar aqui. Traduzindo, o gráfico vai apresentar a mesma cara. O gráfico vai apresentar a mesma cara.
vai ter os mesmos valores de altura. Só que compara os dois gráficos. Por mais que ele tenha a mesma cara, as áreas são iguais? De bater o olho, só de bater o olho, as áreas são iguais? Não. As alturas são iguais. Só que o quê? O comprimento é diferente. Então, na realidade, o que você está fazendo? Quando você está trocando de variável, você está ou comprimindo o comprimento, o intervalo de integração, ou você está esticando. Falei disso quando eu falei de integral dupla. Traduzindo, você precisa inserir na sua integral algum instrumento que vai corrigir essa dilatação no intervalo de integração. Ah, como que eu faço isso? Aí agora vem a parte. Agora vem o truque. Até aqui vocês entenderam? Então acompanhe comigo. Alguém ficaria muito assustado se ao invés de eu escrever f de b menos f de a, eu escrevesse f da g de u1 menos f da g, f da g de u2 menos f da g de u1. Porque quem é a g de u2? B. Então, eu só estou escrevendo o B e o A de outra forma. Quem é a G de 1? A. Você fala assim, professor, você parece um cachorro correndo atrás do rabo. Mas o que é isso aqui? Isso aqui tem uma maneira mais bonita de eu escrever. Isso daqui é F, F bola G, atuando em 1, menos F bola G atuando em U2. Concorda? Como que chama aquilo ali mesmo? F bola G? Função composta. Ah, cara. Vocês não me corrigem, gente. Vocês são foda, hein? Cara, isso aquilo ali não está uma função que termina em U2, menos uma função atuando em 1? Eu estou falando assim, porque aqui era uma função que terminava em B e começava em A. Se eu pensar na volta, eu coloquei uma integral de B até A da derivada dessa aqui. Ok? Acompanharam? Então aqui não começa em 1 e termina em 2? Então eu posso colocar uma integral que vai de quanto a quanto? O 1 ao 2. Então essa integral é du. Certo? Mas quem é que é o integrando? Basta eu derivar aquela função. Basta eu derivar a composta. Então, como é que calcula a derivada da composta mesmo? Você deriva a primeira e põe para atuar na segunda. Quem é a derivada do F'ão? F'inho. Então, F'inho atuando na G de U. Vezes quem? G' de U. Pronto, meus moçoiros. Você achou o teu instrumento corretor. Olha ele aqui. Aquilo ali recebe um nome. Jacobiano. O jacobiano é um instrumento corretor de comprimentos. Corretor de distâncias. Quando você faz uma troca de variável. Você apenas não está percebendo. Mas é porque, na realidade, quando você resolve exercícios, você não vai de lá para cá. Você vai daqui para lá. Você quer ver? Rapidinho. Imagine que você tenha que resolver essa integral. Integral de 0 a 1 da exponencial de x ao quadrado. Vou até colocar u. Da exponencial de u ao quadrado vezes 2u du. Como é que vocês fazem? Vocês chamam u ao quadrado de x. Certo?
Porque quando você derivar, vai dar aqui. Já é o instrumento corretor. Entendeu? Nesse caso, eu pensei proposital, porque se u ao quadrado é x, se u ao quadrado é x, quando x é 1, quando x é 0, u é 0. Quando x é 1, u é 1. Então o intervalo continua o mesmo. Intervalo de 0 a 1. Aí vai ficar exponencial de x dx. Entendeu? Entenderam? Se eu pensar daqui para lá, olha o que você fez. Isso daqui você chamou de g de u, mas a tua g de u era u quadrado. Aí você trocou, aí ficou exponencial de u quadrado, e aí você precisou do instrumento corretor. Que é o instrumento corretor? 2u. O legal de você pensar matematicamente é que o instrumento corretor aqui é uma matriz. Só que é uma matriz 1 por 1. Por isso que você não percebe. Se fosse uma integral de superfície, a troca de variável seria um instrumento corretor de área. Quantas dimensões tem uma área? 2. Então vai ser uma matriz 2 por 2. Matriz jacobiana. E o mais legal é que a matriz jacobiana, além disso, você vai utilizar ela também para equações diferenciais. Certo? Por hoje não é só não, ainda tem que entrar em contato com vocês depois da super aula de introdução à engenharia. Ó, tem chance dela acabar cedo então, né? Cara, eu vou